Fala pessoal, Daniel Machado aqui para apresentar um panorama escatológico, né? Por que a gente vai estudar isso? Primeiro que os próprios discípulos de Jesus já se interessaram por esse tempo do fim, né? Saber um pouco a respeito do futuro, não só porque tinham curiosidade, mas porque eles tinham as escrituras sagradas que já apontavam para muitas coisas acerca desse tempo, né? Então eles queriam saber quando isso ia acontecer. O interessante é que Jesus não condena nem releva a pergunta deles e explica isso de forma detalhada, bem explícita, né? É interessante também entender que a revelação ela é progressiva. Então, a gente percebe, a própria palavra fala de livros se abrindo, sendo que hoje a gente vê livros se abrindo assim. Mas, como o livro eram pergaminhos, então o livro se abrindo é um rolo desenrolando. Então, aquela morte prometida em Gênesis, ela vai estar lá em Apocalipse. Então, eu tenho que entender as escrituras como um todo, de onde vem para onde vai. Isso é um bom motivo também. O outro ponto é que, da importância do estudo, é que a ordem dos eventos, os principais eventos escatológicos, né, ressurreição, arrebatamento, as duas ressurreições, né, a volta de Jesus, da forma como eu monto isso, permite interpretações diferentes. Então, se eu tenho mais ferramentas que me ajudam a montar isso, então eu fico com a interpretação mais bíblica, né? Então, é preciso a gente entender as escrituras como um livro completo, um livro pleno, né, de capa a capa. Eu fiz o estudo dos 150 capítulos do Fim dos Tempos, né, selecionado aí pelo pessoal da Hope, e eles mostram as escrituras como uma obra única, né? E o interessante é que 80% desses 150 capítulos não estão no Novo Testamento, muito menos em Apocalipse. Estão no Antigo Testamento. Então, o próprio Jesus falava de cumprir toda a lei, os salmos e os profetas. Então, existe ainda esses 80% ainda tem muita coisa para acontecer. E qual a maior esperança retratada nesses capítulos, né? A maioria dele fala acerca da restauração de Israel e salvação. Quando que isso acontece? Então, existem alguns marcadores, alguns cronológicos, a chegada do próprio dia, o cumprimento de tempos determinados, mas a Bíblia fala também de uma contrapartida nossa por derramar do Espírito Santo, de arrependimento, de se humilhar e buscar. E também fala da manifestação do iníquo, né? Então são coisas que marcam aí o tempo de acontecimento de tudo isso. E o que consuma o reino, né? Não temos reino sem o rei. Então o que consuma é a vinda do próprio rei e a ressurreição dos mortos. Então, dentro dessas ferramentas que nos ajudam a entender, a montar esse quebra-cabeça e entender as escrituras e o que fala sobre escatologia, é de muita utilidade o uso da tipologia. Então a gente consegue perceber padrões já acontecidos em histórias passadas que nos ajudam a conectar e ver o mesmo padrão nas profecias escatológicas. Então, quando Jesus fala, Isaías também fala, né, sobre o dia da vingança, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Está falando sobre o ano do jubileu. E o que é o ano do jubileu? Toque de trombeta, né? Cura, libertação, retorno à terra, perdão, juízo, tudo isso coisas que acontecem também no final dos tempos, né? Então conseguimos fazer esse paralelismo. A gente tem a tipologia de Josué, né? O que é que a gente vê com Josué? O povo cruzando as águas, né? Trombeta, conquista da terra, salvação de Raabe, fogo em Jericó, o descanso, a paz. Também dá uma sequência muito clara acerca de coisas que aconteceram que a gente consegue associar também com o final dos tempos. Já no livro de Esté, a gente percebe a questão da perseguição ao povo de Deus, né? O banquete na presença do inimigo, a derrota no madeiro, né? O direito de lutar, paz sobre a terra, né? Então, também tem bastante conteúdo que consegue relacionar com a questão escatológica. Golias, né, seria uma tipologia do anticristo, né, o inimigo blasfemo que fica com a boca proclamando
blasfêmia, né? Que é derrotado pela pedra de Davi, né? Como no sonho de Nabucodonosor, né? Caiu o gigante, né? Caiu a grande Babilônia, que ainda está de pé. Então a gente consegue juntar tudo isso e entender um pouco mais. E o interessante dessa tipologia é que a batalha é do Senhor, beleza? Salmo 23, tão utilizado aí para conforto e consolo, também tem uma abordagem profética escatológica muito forte, né? O pastor, o governante de Israel, cruzar o vale da morte, né? Ressurreição dos mortos, unção com óleo, né? O reino sendo estabelecido, a mesa preparada e a vitória sobre os inimigos, né? Então, à medida de que você estuda isso dentro das escrituras como um todo, isso vai te ajudar a entender melhor. Agora, pegando o texto de Mateus 24, né? Vamos falar sobre uma cronologia básica. E é importante a gente ver aqui que tem duas perguntas, né? Ou será que seria uma única pergunta, né? Os discípulos falam sobre a destruição do templo e o fim dos tempos. E se a gente considerar que são duas perguntas, a gente não vai saber qual parte das respostas responde a primeira pergunta ou qual parte responde a segunda pergunta. Eu já tentei fazer assim e realmente não consegui. Fiquei mais atrapalhado do que tudo. Então, eu vou considerar para essa abordagem aqui que a pergunta, na verdade, é a mesma e que os discípulos imaginaram que somente no final dos tempos haveria a questão da destruição do templo. E se a gente levar em conta que Jesus falou que vê de todas essas coisas, né, que não ficará pedra sobre pedra, né, então a gente pode considerar que ainda não foi plenamente consumado, porque ainda tem um muro lá com meia dúzia de pedra sobre pedra. E se minha inferência estiver certa, um dia essas pedras também cairão. Então, o que a gente vê é uma sequência de 4 eventos, 4 grandes eventos em 4 cenários, né? Então, o primeiro cenário é a Terra. E é o princípio das dores, ainda não é o fim. Então, a Terra vai estar no princípio das dores, né? Muita coisa acontecendo, mas ainda não é o fim. O segundo cenário, né? O que é que a gente vê? É na igreja, o povo de Deus, né? Israel, tribulação, apostasia e o amor se esfriando, né? Então esse é o segundo cenário. No terceiro cenário a gente vê o próprio Oriente Médio aí, né? Então Israel aí, o abominável da desolação e a grande tribulação. Do mesmo jeito que teve a grande comissão, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, imagino que a grande tribulação deve ter o mesmo vetor, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, o quarto cenário que a gente vê é o céu, né? Então, um terremoto que vai abalar terra e céu. Então, imagine um abalo nos céus. Um sinal, né? O Filho do Homem, um cataclismo, Jesus sobre as nuvens. Então, se você usar essa cronologia básica, isso também já te ajuda a encaixar, né, todas aquelas imagens e figuras que a gente vê no Apocalipse e nas outras profecias. Então, entendendo um pouco dessa cronologia básica, a gente vai ver agora outro evento, que é o arrebatamento e a ressurreição. Então, ela é a fase de transição para a gente herdar o reino, né? É o ápice da nossa salvação. Então, carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Então, eu tenho que nascer do Espírito, eu tenho que ressuscitar dos mortos. Vento dos 4 cantos sopram e abre as sepulturas. E vejam aí o vale de ossos secos, né? Acontecendo de fato. Então, a terra vai gemer, né? A terra geme abrindo os sepulcros. Então, esse gemido é a terra dando luz aos que nascem do Espírito. Então, em sequência, a gente vê aí também a questão do juízo eterno. Então, a gente vê o inferno, algo pior do que a morte, tormento eterno, também para homens, né? Então, Jesus falou para não temer aquele que só faz matar o nosso corpo, mas temer aquele que faz perecer no Geena, no inferno, né? Então, existe algo pior que a morte a ser temido, né? A gente vê muita sentença dessas sobre Edom,
descendência de Esaú, né? Matança, sangue, o povo da maldição, da desolação perpétua, né? Então, embora os pecados sejam vermelhos como carmesim, ainda assim a gente pode ser transformado e embranquecido no Senhor, ainda há esperança. E a gente vê também o banquete, né? A palavra fala de sacrifício, carne de reis e generais, fortes guerreiros. Então há uma prestação de contas, né? Enfim, será na terra como nos céus, né? 1000 anos de Jesus reinando sobre a terra. E depois de 1000 anos, Jesus reinando sobre a terra, Satanás será solto, derrotado. A Bíblia fala de outro tempo de juízo, fala do grande trono branco, e Jesus entrega o reino ao Pai. Depois de 1000 anos, Jesus reinando aqui com seu sacerdócio real, aqui não vai ter como ser a mesma coisa, né? Serão novos céus e nova terra. Então, esse é um panorama geral, bem resumido. Eu tenho outros vídeos falando sobre cada um desses temas. Espero que tenha ajudado aí e estimular vocês a entender e compreender acerca desse tema tão intrigante, certo? Beleza, pessoal? Fui!